E aí eu queria agradecer também a Fátima, que pede para você falar do Aldo, né? Você falou aí do Aldo Rebelo como presidente da Câmara, e aí eu acho que ela está dizendo da entrevista do ex-ministro da Defesa, que disse que não pode ser chamado de tentativa de golpe porque desmoraliza a ideia do que é um golpe de Estado. Para mim, é uma atitude em relação ao golpe negacionista. Em segundo lugar, ele, como militante, que foi militante do PCdoB, e foi presidente da Câmara, e foi ministro, ele, mais do que ninguém, tinha a obrigação pública de esclarecer que golpe não é só quando se atira e mata. Há tentativas de golpe, há ameaças de golpe, como vários episódios na história da humanidade, mas na história do Brasil. Mesmo episódio como o que aconteceu na posse de Juscelino, como aconteceu após a renúncia de Jânio, como a tentativa de impedir a posse de Jango, as várias tentativas que culminaram em 64, as tentativas em 68, 69, com o AI-5, a não posse do Pedro Aleixo. Portanto, é uma visão... Eu fiquei decepcionado, eu fiquei triste de ver uma pessoa assumir aquele discurso, representando um pensamento de extrema direita negacionista, porque ao negar aquilo que é óbvio, por exemplo, ao negar a violência, ao negar o discurso do ódio, da raiva, ao negar o discurso das armas, ao negar o que fizeram no 7 de setembro, de 21 e 22, ao negar o questionamento das urnas eletrônicas, ao negar os pronunciamentos do ministro da Defesa, tá certo? O general Sérgio, ao negar as tentativas de impedir a posse do eleito. Quer dizer, como é que uma pessoa lúcida nega isso? Para mim, é algo inominável, essa declaração de que não houve golpe porque estão desmoralizando o golpe. Quer dizer que há golpe quando tem morte, há golpe quando tem chacina, há golpe quando tem vitória? Que simplificação é essa? No meu modo de entender, eu conheci bem o Aldo como deputado e como ministro. E eu quero revelar minha frustração, minha decepção com essas declarações, com esse tipo de declaração. E isso não é de agora, em relação à própria campanha eleitoral, em relação ao discurso junto com o Cid Gomes, com o Ciro Gomes, em relação à questão do marco temporal, em relação à questão das leis lá dos Yanomamis, dos povos indígenas. Eu acho que foi lamentável a declaração dele. Mas é isso, nós estamos vivendo um momento, Daphne, que a crise ela aflora tudo e todos. A gente tem que analisar, entender, compreender e não se deixar levar por esses discursos daqueles que tentam simplificar. Eu apenas colocaria que é um discurso negacionista. Como é que você pode negar um golpe perante o que falou o presidente do Supremo, perante o que falou Alexandre de Moraes, perante o que falou o Pacheco? Não estou citando ninguém de esquerda, ninguém é do PT. Aquilo que eles falaram, a quantidade de processo, a quantidade de quebra de sigilo, a quantidade de informações que vieram à tona, como é que uma pessoa que tem uma história, que exerceu um mandato, inclusive de ministro, afirma que não houve golpe porque é uma desmoralização da instituição golpe de Estado? Eu acho que é até um certo desleixo, descaso com um episódio histórico que ameaçou, que criou perplexidade, que decepcionou milhões e milhões de brasileiros, que criou medo. Portanto, eu lamento muito essa declaração.